Dando continuidade, então, à nossa aula de elasticidade, estamos ainda falando, né, da elasticidade de preço, da demanda, e para que a gente pense um pouco de forma mais prática sobre como isso afeta as empresas e como é que isso funciona, a gente precisa pensar o seguinte: bom, mas o que torna o consumidor mais ou menos sensível a variações de preço? O que faz quando às vezes o preço de um produto aumenta muito, o consumidor continua comprando daquele produto, ou às vezes o preço do produto sobe só um pouquinho, o consumidor já não compra mais? O que será que faz com que a gente tenha essas diferentes sensibilidades em relação a produtos e serviços? Bom, são aqui 4 os principais fatores que afetam a sensibilidade do consumidor ou a elasticidade de preço da demanda. O primeiro é a disponibilidade de bens substitutos. O segundo é a essencialidade do bem, ou seja, o quanto aquele bem é imprescindível para aquele consumidor. O terceiro é a importância relativa do bem no orçamento do consumidor, ou seja, qual é o peso daquele bem na renda que o consumidor ganha, qual a importância daquele gasto em relação aos gastos que aquele consumidor tem, né? E a outra questão é o horizonte de tempo, considerando a possibilidade de, por exemplo, deixar para comprar no momento futuro. Então, nós vamos comentar de cada um desses 4 fatores aqui agora. Bom, a disponibilidade de produtos substitutos. Quanto mais substitutos eu tenho no mercado, mais elástica vai ser a demanda. O que quer dizer isso? Mais sensível o consumidor vai ser em relação ao aumento de preço dos produtos. Porque se para mim tanto faz, por exemplo, comprar Coca-Cola ou Pepsi, se o preço da Coca subir, por exemplo, um pouquinho, se o preço da Coca sobe 5%, por exemplo, e eu sou absolutamente indiferente entre consumir Coca ou Pepsi, né? Se para mim tanto faz, se pode ser Pepsi, por que eu vou comprar Coca? Eu vou comprar Pepsi. Então, quanto mais substitutos eu tenho no mercado, mais possibilidades de trocar de produto, mais sensível esse consumidor vai ser quando o preço daquele produto que ele comprava aumentar, ok? Então, quanto mais sensível esse consumidor mais elástica vai ser a demanda. Eu vou ter um maior número na elasticidade de preço da demanda, ou seja, esse valor vai dar sempre maior do que 1, quanto mais substitutos eu tiver, ok? Pois, dado um aumento de preço, o consumidor tem mais opções para fugir do consumo desse produto, provocando uma queda em sua demanda, mais que proporcional à variação do preço. Então, vamos supor que para todo mundo, por exemplo, Coca e Pepsi fosse a mesma coisa. A Coca subiu 5% o preço dela, a demanda da Coca cai em 100%, porque todo mundo vai começar a comprar Pepsi, ok? Extremamente elástica essa elasticidade de preço da demanda. A essencialidade do bem atua no sentido contrário. Então, quanto mais essencial for aquele bem, quanto mais imprescindível, quanto mais eu precisar daquele produto ou daquele serviço, mais inelástica é a demanda. Ou seja, menos o consumidor vai ser sensível ao aumento de preço. Um preço, por exemplo, de um produto, se eu, por exemplo, dependo de um medicamento, aquele medicamento, eu tenho que tomar aquele medicamento para sobreviver. Sem esse medicamento eu morro. O preço daquele medicamento pode aumentar 10, 20, 30, 50%, que eu não vou diminuir a demanda por ele, porque eu preciso daquele medicamento, ok? Então, quando que o consumidor vai deixar de consumir esse medicamento? Só quando ele não tiver dinheiro mais para isso. Aí não tem jeito, né? Então, vamos supor, o medicamento para pessoas que têm, sei lá, que tem AIDS, né? Precisa tomar um kit lá de medicamentos. Se não tomarem esses medicamentos, eles podem ficar com a imunidade reduzida e suscetíveis a doenças e podem morrer. Ok, então vamos supor que a gente não tenha mais um sistema de saúde que distribua medicamentos e que as pessoas precisem comprar, e aí os laboratórios sabem que as pessoas precisam desse medicamento e aumentam em 20% o preço do determinado medicamento. Vamos supor que todas as pessoas que têm dinheiro para comprar o equipamento, o medicamento, vão continuar comprando. Então, sei lá, aumentou em 20% o valor do medicamento, a minha demanda diminuiu
10%. Por quê? Porque todo mundo que tinha dinheiro para continuar comprando medicamento, continuou comprando, entenderam? Então, por mais que o preço tenha aumentado em 20%, nem todo mundo deixou de comprar. Menos pessoas, uma porcentagem menor de pessoas deixou de comprar do que a porcentagem que variou o preço. Então, isso quer dizer que a minha elasticidade de preço e demanda, ela é inelástica, ou seja, o consumidor é menos sensível ao aumento de preço. Né? Eu sou, por exemplo, trabalho como Uber e o preço do combustível aumentou muito. Bom, enfim, o que eu posso fazer? Se eu preciso pôr combustível no carro, eu não vou deixar de comprar combustível porque o preço do combustível aumentou, né? Eu preciso trabalhar. Então, isso mostram produtos ou serviços que o consumidor ele tem menor possibilidade de variar o consumo quando o preço desse produto ou desse serviço aumenta ou diminui, ok? Bom, a importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Quanto maior o peso do produto no orçamento, mais elástica vai ser a demanda, ou seja, mais sensível o consumidor vai ser quanto maior for o gasto daquele determinado produto ou serviço na renda do consumidor. Vamos supor, eu pago escola para os meus 4 filhos. Isso compromete uma quantidade considerável da minha renda, tem um peso grande no meu orçamento. E aí, a escola dos meus filhos, considerando, por exemplo, um panorama, né, de que com esse contexto de crise e tudo mais, muitos alunos deixem de frequentar uma escola particular, eles diminuam muito o número de alunos, pode ser que eles cheguem à conclusão de que eles precisam aumentar para o ano que vem consideravelmente o valor da mensalidade da escola. Então, eles decidiram aumentar em 30% o valor da mensalidade. Bom, eu pago 4 vezes escola, então esse peso no meu orçamento é muito grande. Se eles aumentam em 30% o preço da escola, eu não dou conta de pagar mais, ok? Então, eu vou ser mais sensível. Pensem aí, sei lá, o aluguel é a maior parte do gasto de vocês, da renda de vocês. Se esse aluguel aumentar, pode ser às vezes que ele nem aumente tanto, pode ser que ele aumente 10%. Mas como já é a maior parte do gasto de vocês, da renda de vocês que vocês gastam com aluguel, às vezes se aumentar 10% você já não dá conta de pagar mais, entenderam? Então, quanto maior a importância ou maior o peso do bem no orçamento, mais o consumidor vai ser sensível aí a variações de preço e vai deixar de comprar se esse preço aumentar, ok? E o horizonte do tempo, ele funciona mais ou menos como se fosse uma ampliação nas possibilidades de consumo desse consumidor. Então, ele vai atuar tornando a elasticidade de preço da demanda mais elástica. Por quê? Por exemplo, se hoje às vezes eu não tenho alternativa em consumir um determinado produto substituto e o preço do produto que eu estou comprando está aumentando, pode ser que daqui a um ano eu já tenha alternativa. Então, isso torna a demanda mais elástica. Por exemplo, se aparecer uma vacina para o coronavírus hoje e essa vacina tiver que ser paga, provavelmente eles vão cobrar muito caro pela vacina. E se eles quiserem aumentar o preço, as pessoas vão continuar comprando. Só que pode ser que daqui a um ano outras alternativas de vacina sejam criadas para a mesma coisa. Então, eu vou ter alternativas de consumo. Então, se aquele laboratório original, por exemplo, quiser manter um aumento de preço naquela vacina, as pessoas já não vão querer comprar mais, porque elas já vão ter a oportunidade de substituir aquela criação original por uma outra coisa, ok? Então, dependendo do horizonte de tempo de análise, um intervalo de tempo maior permite que os consumidores de determinada mercadoria descubram mais formas de substituí-la quando seu preço aumenta. Então, o horizonte do tempo torna os consumidores mais sensíveis, ou seja, aumentou o preço, mas eu tenho possibilidade de comprar mais para frente ou de esperar aparecerem alternativas, então, nesse caso, eu vou deixar de comprar, ok? Bom, aqui nós temos casos bastante específicos de elasticidade e preço da demanda. Nós temos um caso em que a elasticidade de preço da demanda ela é inelástica. Nesse caso aqui, as compras variam pouco com o aumento de preço. Por exemplo,
Quem faz comida em casa, por exemplo, compra uma determinada quantidade de sal, ok? Então, aqui eu tenho o preço do sal e a quantidade demandada. Por mais que esse preço do sal aumente, né, ou que esse preço do sal caia, eu vou ter uma variação aqui, ó, no preço. A variação do preço está grande, percebam aqui esse intervalo aqui, ele é grande, mas a variação na quantidade adquirida de sal é pequena. Por quê? Porque ninguém vai sair, por exemplo, estocando sal. Ou considerando o preço do sal como, né, um produto que não é tão caro e que não tem um peso tão grande no orçamento do consumidor, as variações nesse preço, elas podem ser grandes e ainda que elas sejam grandes, elas vão afetar muito pouco a quantidade de sal que as pessoas vão comprar. Não é, por exemplo, porque o preço do sal, vocês vão chegar no supermercado e o preço do sal tá tipo 50% mais barato, que vocês vão fazer um estoque de sal na casa de vocês, entenderam? Então, tem alguns casos que a gente diz que a elasticidade de preço da demanda ela é inelástica, porque por mais que o preço varie, eu não vou ter praticamente variação nenhuma na quantidade consumida daquele produto. E aí aqui eu tenho uma inclinação, um outro exemplo, que é o contrário desse aqui de cima, em que eu tenho uma pequena variação de preços que causa uma variação grande na quantidade consumida. Então, as compras variam muito com o aumento de preços, que é a elasticidade de preço da demanda elástica. Então, aqui, ó, vamos supor, eu tive uma pequena redução do preço dos CDs e com isso eu tive uma quantidade de CDs consumida infinitamente maior do que foi a variação de preço. A gente pode pensar nisso, né? Esse é um exemplo do livro que eu peguei, né? Hoje em dia ninguém compra mais CDs, acho que não, né? Mas vamos supor na época que as pessoas ainda ouviam um pouco de CD e que as lojas americanas, por exemplo, começaram a vender aqueles CDs que antes custavam 40, 50 reais a 10 reais, né? 9,90 lá na banca. Então elas diminuíram, se bem que aqui a diminuição é grande, né? Não ficou bom o exemplo, não. Vamos pensar assim, sei lá, logo depois que os CDs foram lançados, os CDs eles custavam, sei lá, 40 reais. Muita gente queria comprar CD, mas não tinha dinheiro. E aí o preço do CD caiu um pouquinho para 35 reais. Isso já fez com que uma quantidade grande de pessoas quisesse comprar CDs, ok? Ou vamos pensar no Netflix, né? Vamos atualizar esse exemplo do livro aqui. O Netflix, se bem que o Netflix começou com um preço mais barato, né? Para atrair clientes. Depois é que ele foi aumentando. Mas suponhamos então é isso. Basicamente que a gente tem um produto que o preço dele, vamos supor que ele é lançamento, TVs de LED, eu sei lá qual é a última tecnologia de CDs, né? TVs de LED. Então elas foram lançadas aqui com preço alto, quando elas tiveram uma pequena redução do preço, sei lá, de 200 reais, isso já fez com que muitas pessoas quisessem comprar as TVs de nova tecnologia. Okay? Só para a gente ver que a gente tem possibilidades diferentes aqui de elasticidade de preço da demanda. A gente tem um caso em que pode ser que o preço varie muito e que ainda assim o consumidor não esteja nem aí e a quantidade varie pouco. E a gente tem produtos que uma pequena variação no preço causa uma grande variação na quantidade consumida. Ok, gente? Bom, aí aqui a gente tem alguns casos extremos. A gente tem o caso em que as compras não variam com o aumento do preço, que é justamente a questão dos bens essenciais, é o exemplo lá da essencialidade que a gente deu. Então, nesse caso aqui, a minha elasticidade de preço da demanda, ela é perfeitamente inelástica, ela é igual a zero. O que quer dizer isso? Bom, eu preciso comprar o remédio, o preço do remédio pode ser o que for, que eu continuo comprando a quantidade de remédio que eu precisava comprar, ok? Por outro lado, a gente tem um caso hipotético, que a gente nem tem como representar graficamente, que é o caso em que as compras variam muito com o aumento de preços. Nesse caso, a gente diria que a elasticidade de preço da demanda ela é infinita. Ela é perfeitamente elástica. Seria assim, uma pequenina variação no preço do produto faz os consumidores comprarem infinitamente aquele produto. Não tem nem como representar isso graficamente,
é um caso atípico, é só para que se possa pensar em um modelo que englobe as duas perspectivas. Então, nesse caso aqui, o nosso foco, como isso aqui não se aplica, né? A gente pegaria só o que a gente chama em microeconomia de mercados perfeitamente competitivos, que na realidade não existem, então a gente não vai levar em consideração esse fator, ok? Então, mas esse caso aqui, né, de perfeitamente inelástico existe, né? Se eu preciso muito de uma coisa, o preço dele pode ser o que for. Se eu tiver dinheiro, eu vou continuar comprando, ok? Bom, aqui agora a gente passa para o nosso segundo exemplo de elasticidade, que é a elasticidade de renda da demanda. E aí aqui vão aparecer alguns outros tipos de bens diferentes daqueles que a gente já viu lá na teoria do consumidor e na parte de oferta e demanda, né? Não sei se vocês lembram, mas lá na oferta e demanda a gente viu o caso de produtos substitutos e produtos complementares. Quando a gente foi para a parte da teoria do consumidor, aí a gente tinha os produtos substitutos, os produtos complementares, e aí a gente passou a ter os casos das preferências, em que a gente tinha produto neutro, que era aquele produto que o consumidor não liga para ele, a gente tinha o produto mal, que era aquele produto que o consumidor não gostaria de consumir de jeito nenhum. A gente tinha os bens discretos, que eram aqueles consumidos em unidades inteiras, e a gente também tinha o ponto de saciedade, que é o ponto que deixa o consumidor mais satisfeito, certo? Aqui, quando a gente fala de elasticidade de renda na demanda, então quando eu tenho uma variação percentual da minha renda, como é que varia a demanda de um determinado produto ou serviço, ok? Então, variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda do consumidor, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, sem considerar outras coisas, sem considerar outras variáveis, ok? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho uma elasticidade de renda da demanda maior do que 1, eu vou dizer que esse produto é um bem superior ou um bem de luxo. O que é isso? Dada uma variação na renda, o consumidor ele compra mais desse produto do que a renda dele aumentou. Vamos supor o seguinte, chegou lá o mês de reajuste do salário mínimo e o salário mínimo aumentou 10%. Olha que beleza, que coisa impensável nos tempos de hoje. Enfim, com esse aumento da renda de 10%, o consumidor ele vai comprar 20% a mais de picanha para assar no final de semana, ok? Então, ele vai aumentar mais do que proporcionalmente o consumo de carne dele do que foi o aumento da renda. Nesse caso aqui, se eu fosse fazer aquela continha lá de elasticidade, eu teria a variação da quantidade demandada sobre a variação da renda, não é isso? Bom, um outro caso é que eu tenho uma variação no consumo quando aumenta a renda. Isso é o que é considerado normal. Nesse caso aqui, a elasticidade de renda da demanda vai ser maior do que zero. Ou seja, eu vou ter, por exemplo, uma variação de renda e isso vai fazer com que eu compre mais produtos. É o que normalmente acontece. Então, nesse caso, é um bem normal, ok? Bom, eu tenho ainda o bem que a gente chama de inferior. Esse bem inferior, quando a minha renda aumenta, a demanda dele cai. Como é que acontece isso? Vamos supor, por exemplo, que eu comprava pão e comia pão com mortadela, ok? Quando a minha renda aumentou, eu passei a substituir, por exemplo, essa mortadela por peito de peru defumado com tomate seco e mussarela de búfala, ok? Então, por que eu comia pão com mortadela? Eu comia pão com mortadela porque a mortadela era mais barato do que essa outra coisa que eu gostaria de comprar, mas que antes eu não tinha dinheiro para isso, ok? Então, bem inferior, o que acontece com ele? Quando a renda aumenta, a demanda por esse produto cai, ok? Não é o comum de acontecer, né? Lembra lá quando a gente viu em demanda? Quando a gente tem um aumento da renda, a gente tem um aumento da demanda. Nesses tipos de produto especificamente, ok? O
que são os bens inferiores. Quando a renda aumenta, o consumidor compra menos dele. Por quê? Porque agora ele tem dinheiro para comprar o que ele de fato gostaria de comprar. Bom, e a gente ainda tem o bem de consumo saciado. O que é isso? A gente já viu lá o ponto de saciedade, então variações na renda não alteram o consumo do bem. Eu posso ganhar mais, mas se eu já estou comprando a quantidade de arroz com feijão que eu preciso comprar no mês, eu não vou comprar mais porque eu ganhei um aumento de salário. Entenderam? Então é isso. Vamos pensar, né? Num cenário bastante hipotético, positivo aí. Então, todo mundo teve um aumento de salário de 10%. O que vai acontecer? Eu não vou mais comprar os produtos que eu já comprava o suficiente, ou seja, o que eu já tinha de saciado. Eu vou passar a substituir os produtos que eu só comprava porque eu não tinha dinheiro antes e agora eu vou ter dinheiro para comprar. Então, eu vou diminuir o consumo de alguns produtos. Esses produtos que eu diminuo o consumo são os bens inferiores. Desculpa, gente. E eu vou comprar alguns produtos que antes eu não comprava, eu vou comprar mais desses produtos, que são considerados bens superiores, e para o resto dos produtos eu vou continuar comprando normalmente, ok? Então, bem superior, bem normal, bem inferior e bem de consumo saciado, aí que são bens que a gente consegue observar o comportamento deles quando há mudança na renda, ok? Por exemplo, quem tem lanchonetes, bares, né? Tem um aumento no salário, a tendência é as pessoas comerem mais fora de casa, por exemplo, né? Ou seja, poderia ser considerado um bem superior ou um bem de luxo, comer fora de casa, porque as pessoas ganhando um pouco mais, elas vão sair mais vezes para comer fora de casa, ok? Bom, aqui tem uma observação sobre essa elasticidade de renda da demanda. Normalmente, a elasticidade de renda da demanda de produtos manufaturados é superior à elasticidade de renda de produtos básicos como alimentos. O que quer dizer isso? Que quando eu tenho uma variação na renda do consumidor, a tendência vai ser os consumidores serem mais sensíveis a usar a renda para produtos manufaturados do que para comprar mais produtos básicos, como alimentos, ok? Então, isso a gente consegue observar, não é mesmo? Se vocês, muitas vezes, se vocês já têm uma condição em que vocês compravam o básico de alimentos e que não faltava, por exemplo, comida na casa de vocês, quando vocês recebem um pouco mais de dinheiro, vocês não vão comprar mais comida. A tendência seria comprar outras coisas, né? Trocar o celular, comprar um eletrodoméstico novo. E aí, quanto mais elevada a renda, maior o consumo de manufaturados, né? Carro, eletrônico, em relação ao consumo de alimentos. Por quê? Porque se você tem uma renda mais elevada, isso indica que você já consegue comprar o básico de alimentos que você precisava, comprar o básico de outras coisas que já eram necessidades aí essenciais, né? Então, se você começa a ganhar um pouco mais, você passa a comprar outras coisas. Então, o consumidor ele é mais sensível a usar a renda dele para comprar outras coisas. Ou seja, a elasticidade de renda da demanda desses produtos manufaturados vai ser maior. Bom, pessoal, então é isso. Essa é uma aula que não é muito tranquila de elasticidade, eu acho que ela causa um pouco de confusão. Nós vamos ter a oportunidade de fazer alguns exercícios. Eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios sobre elasticidade. E aí, essa lista de exercícios ela valerá como a nossa presença durante essa segunda semana aí de aula pelo computador, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ver os vídeos, postar as dúvidas lá no Google Classroom, podem me mandar pelo WhatsApp, podem me mandar por e-mail. E eu aguardo vocês, não sei se vocês visualizaram, mas a gente tem um plano de ensino para essas semanas de aulas online. Esse plano de ensino foi disponibilizado no disco virtual de vocês, da mesma forma que essa aula também está lá. E aí vocês podem seguir o cronograma lá das nossas aulas. Então, essa nossa aula dessa semana é a aula sobre elasticidade, que valerá pelas nossas aulas durante esse período agora.
Então, contabilizando 4 aulas, vocês precisam entregar a lista de presença sobre a cidade para que a presença de vocês seja... Vocês precisam me entregar a lista de atividades de vocês, né, que eu vou disponibilizar, para que seja contabilizada a presença de vocês durante essa semana. Espero que todos tenham uma boa semana e que vocês fiquem bem e em casa.